Um guerreiro número 6, codinome Centuan Rokugu, trabalha sob o comando da corporação Kisaragi, uma notória organização vilã especializada em campanhas de invasão, visando planetas com condições de vida favoráveis, servindo à sua ambição de dominação interuniversal. Apesar de ostentar o título de guerreiro de elite, Rokugu pessoalmente demonstra pouco interesse nos ideais da organização. Para ele, a maior parte do seu tempo na sede gira em torno de provocar as duas líderes femininas mais poderosas, Líder Suprema Asteroth e Líder Suprema Belial, em vez de se concentrar em treinamento ou missões. Quando um novo projeto de exploração planetária com um ambiente semelhante ao da Terra foi lançado, a cientista genial Lilith liderou diretamente a campanha. Sua maior conquista foi a conclusão de um dispositivo de teletransporte interplanetário, uma maravilha tecnológica moderna sem precedentes. Para essa missão, Rokugu foi designado como a primeira pessoa a cruzar o espaço dimensional para pesquisar o planeta-alvo. A apoiá-lo está Alice Kisaragi, uma androide com a aparência de uma jovem encantadora, mas na verdade abrigando uma bomba nuclear extremamente poderosa em seu corpo, capaz de causar um desastre genocida se for seriamente danificada. Embora programada para monitorar e ajudar, Alice sempre mantém uma atitude condescendente, frequentemente criticando Rokugu como inútil, enquanto ele a vê como um pedaço de metal ambulante, às vezes nem se preocupando em esconder seu desprezo. Antes da partida, Rokugu esperava ser despedido com um abraço caloroso do líder supremo Asteroth, mas o que o aguardava foi um chute voador dela. Ambos foram colocados na câmara de teletransporte por Lilith, que nunca teve a oportunidade de testar o dispositivo em condições reais. Ao saber que estava fazendo o papel de cobaia, Rokugu entrou em pânico, gritando protestos em vão. No entanto, a teletransporte foi bem sucedido, embora ambos aterrissassem no planeta em queda livre e descontrolada. Enquanto Rokugu teve que ativar um paraquedas de emergência para salvar sua vida, Alice simplesmente caiu no chão, pois não tinha outras funções além do modo de autodestruição quando danificada. Após um pouso nada suave, eles descobriram uma cidade antiga perto de seu ponto de acesso, e escolheram aquele local para construir sua base. No entanto, Alice informou-lhe que demoraria pelo menos 30 dias para a estrutura espacial estabilizar antes que um portal de teletransporte de volta pudesse ser aberto. Para ajudar Rokugu a se adaptar ao novo ambiente, ela injetou nele nanobots que o imunizariam contra patógenos locais. De acordo com os regulamentos operacionais de Kisaragi, para convocar armas da Terra, os agentes devem acumular pontos de maldade, um tipo de energia obtida ao realizar atos malignos. No entanto, as travessuras de Rokugu só renderam pontos suficientes para convocar itens triviais, como revistas em quadrinhos sugestivas, para sua frustração. Antes que pudessem entender completamente a situação, ambos foram subitamente atacados por um grupo de monstros de 4 patas. Rokugu imediatamente sacou sua arma para lutar, enquanto Alice sentou-se calmamente como se estivesse assistindo a um espetáculo. Apesar de estar irritado com a atitude indiferente dela, ele usou todos os seus pontos acumulados para invocar uma arma de longo alcance para ela. Sem outra opção, Alice relutantemente juntou-se à batalha. Juntos, eles repeliram os monstros assim que uma cavaleira apareceu, Snow, a líder da Guarda Real do Reino de Graça. Para manter a cobertura, Alice rapidamente fabricou uma história dramática, descrevendo Rokugu como um herói que se sacrificou para salvar pessoas, mas sofreu confusão mental devido ao trauma. Comovido por esse destino trágico, Snow os levou de volta para a capital, apresentando-os como guerreiros de confiança. Na residência real, Rokugu encontrou um tanque antigo exibido na área de exposição. De acordo com a descrição, este foi um veículo que ajudou o reino a superar um desastre de monstro muitos anos atrás. Depois eles foram levados ao Palácio Real para se encontrar com a princesa Tilly Centoria. No momento em que a viu, a natureza pervertida de Rokugu emergiu, fazendo Snow acreditar firmemente que sua mente tinha sérios problemas. Tilly revelou que o território da raça demoníaca estava se tornando cada vez mais desértico por causa de um antigo ser chamado Rei da Areia, forçando-os a invadir terras humanas. Com as forças de defesa enfraquecidas, Tilly esperava que ambos ajudassem na batalha. Neste ponto, Rokugu e Alice perceberam que Snow estava, na verdade, apenas tentando usá-los para ganhar pontos pessoais, já que ela sempre foi obcecada por classificações e recompensas. Enquanto caminhavam pelo jardim do palácio, eles viram um dispositivo em forma de cubo chamado Chamador de Chuva, um legado de tecnologia avançada que não funcionava mais. Reconhecendo-o como uma máquina avançada, Alice começou a consertá-la, e Snow parecia cheia de esperança, como se a máquina voltasse a funcionar, ela receberia uma recompensa digna. Quando se tratou de inserir o código de ativação, Rokugu deliberadamente definiu a senha como uma frase relacionada a um festival com pouca roupa, com a intenção de criar uma situação constrangedora para a princesa durante a inauguração. No entanto, assim que a brincadeira estava sendo discutida, Tilly apareceu atrás deles e ouviu tudo. Como resultado, ambos foram presos por seu comportamento inadequado. Graças à significativa contribuição deles na restauração do Raincaller, eles foram perdoados. Tilly então pediu permissão ao pai para manter os dois servindo na corte real.
O rei Grace, que adorava sua filha, concordou imediatamente. A Neve, apesar de objeções veementes, foi forçada a manter sua promessa de assumir a responsabilidade se algo acontecesse com o chamador de chuva, fazendo-a aceitar a presença contínua dos dois encrenqueiros na corte. Enquanto isso, Rokugu secretamente sorriu com satisfação por ter vencido de uma forma que ninguém esperava. Após testemunhar as capacidades de Sento em Rokugu, Tilly Santoria permitiu que ele estabelecesse uma equipe de forças especiais de elite sob seu comando direto. No entanto, devido à guerra prolongada e brutal com a raça demoníaca, as forças atuais do Reino de Grace estavam quase esgotadas, com a maioria dos jovens já na linha de frente, deixando a frente doméstica com idosos à beira da morte e meninas não treinadas. Diante de uma falta tão severa de pessoal, Alice Kisaragi, com sua análise estratégica extremamente precisa e habilidades de avaliação de combate, selecionou os dois indivíduos mais promissores entre os poucos restantes. A primeira era Rose, uma menina com a estranha habilidade de absorver o poder de outros seres ao comer sua carne. Embora esse poder fosse assustador, sua personalidade infantil e amante de comida inadvertidamente facilitou para Rokugu domá-la. A outra era Green, uma feiticeira em cadeira de rodas com o poder de amaldiçoar quem ela desejasse. Green era naturalmente descuidada e misteriosa. No entanto, ao conhecer Rokugu pela primeira vez, ela flertou ativamente com ele na esperança de despertar seu interesse. Inesperadamente, ele respondeu entusiasmado, sem hesitar, fazendo Green corar de vergonha, pois ninguém jamais havia ousado olhar diretamente para ela assim antes, e ele até acidentalmente viu sua roupa íntima quando ela foi descuidada. Como resultado, ela chorou e fez com que ele assumisse a responsabilidade, começando um vínculo estranho entre duas pessoas muito incomuns. Antes que a força pudesse se estabilizar, Rokugo entrou em conflito com Snow, a capitã da Guarda Real, sobre a autoridade de comando. Os dois decidiram resolver isso com um duelo público. E depois de usar uma técnica de aperto de coxa que ele praticou por muitos anos, Rokugo saiu vitorioso. Furiosa, Snow exigiu que sua oponente fosse cortada em pedaços, mas Tillis interveio a tempo, evitando um desfecho infeliz. Poucos dias depois, o grupo de Rokugu entrou em sua primeira batalha real. Em vez de aplicar táticas, o exército de Grace simplesmente avançou diretamente no acampamento inimigo sem planejamento, deixando Rokugu tanto divertido quanto consternado. Ele propôs rapidamente mudar a direção do ataque para mirar na logística do exército demoníaco, porque não importava quão fortes fossem as forças inimigas, elas ainda enfraqueceriam sem suprimentos. O novo plano foi implementado, e ele e Alice lideraram uma incursão na retaguarda do inimigo, usando táticas sujas conhecidas, causando pânico, e a fuga de toda a equipe de logística. Em seguida, Rose usou fogo para queimar todos os depósitos de suprimentos, causando um grande golpe nas forças inimigas. Quando a vitória parecia certa, um dos 4 reis celestiais sob o comando do Senhor Demônio Ren apareceu e de repente os desafiou. Ao contrário das reações sérias dos outros, Rokugu não estava preocupado e calmamente pegou sua câmera para fotografar a confrontação como se estivesse de férias. Ao ouvir a tentação de Ren de que se juntar ao lado demoníaco traria grandes recompensas, ele não hesitou em expressar sua intenção de mudar de lado, garantindo que Tillis nunca mais ousasse lhe dar uma posição de comando. Apesar de dizer isso, quando Ren se retirou, deixando os soldados para serem tratados por Dira Dagan, outro dos 4 reis celestiais, a situação ficou caótica. Dira Dagan não hesitou em lançar um ataque pesado, destruindo a cabeça de Grimm bem na frente de seus camaradas, deixando todos atônitos. Nevando avançou furiosamente para atacar com ferocidade em vingança por sua amiga, enquanto Alice mantinha o oponente afastado para proteger a retaguarda. No entanto, naquele momento, Dira Dagan de repente recebeu uma ordem urgente e se retirou imediatamente em seguida, deixando a atmosfera do campo de batalha cheia de tristeza. Rokugyo estava completamente devastado, acreditando que Grimm havia realmente desaparecido deste mundo. Mas Snow revelou mais tarde que Grimm tinha linhagens de monstros e também era um seguidor da geração de deuses, o deus que detém a vida e a morte. Se um ritual de sacrifício fosse realizado, ela poderia renascer. Após a cerimônia ser realizada, todos saíram gradualmente, deixando apenas Rokugyo em vigília silenciosa ao lado do corpo de Grimm. Não muito tempo depois, ela surpreendentemente recobrou a consciência, extremamente surpreso ao saber que alguém que sempre foi visto como uma ferramenta viva destinada apenas a se autodestruir em batalha era realmente amado por alguém. Ela expressou seu desejo de sair em um encontro, e Rokugyo imediatamente concordou sem pensar. Assim, os dois começaram um encontro único, não para trocar amor, mas para sabotar casais apaixonados por toda a cidade. Durante esta ocasião, Rokugyo aprendeu que se a maldição de Grimm em alguém falhasse, a reação imediatamente voltaria para o corpo dela, causando ferimentos graves. Por isso, as pernas de Grimm nunca poderiam funcionar normalmente, estando para sempre confinada àquela cadeira de rodas, como o preço que pagou por poderes amaldiçoados além dos limites humanos. Graças ao seu plano de atacar as linhas traseiras e cortar o suprimento de alimentos para o lado dos demônios, Sentuin Rokugyo forçou todo o exército da raça demoníaca a se retirar rapidamente do campo de batalha.
No entanto, ao retornar ao Palácio Real, a maioria dos oficiais do Reino da Graça expressou dúvidas, alegando que Rokugyu e seus companheiros de equipe tiveram sorte e não eram dignos de recompensas significativas. Em contraste com essa atitude sarcástica, Rokugyu manteve sua habitual calma, refutando friamente os nobres ao apresentar evidências específicas confirmando que seu grupo foi de fato a razão para a retirada do inimigo. Sua postura firme agradou muito o rei, Itilis Centória, que até o chamou de herói lendário, alguém que carregaria uma marca sagrada quando o mundo enfrentasse a ameaça do Senhor dos Demônios. Rokugyu imediatamente mostrou um sinal estranho que apareceu em sua mão, acreditando ser o escolhido. Mas Tilis rapidamente revelou que era apenas uma picada de inseto. Incapaz de conter sua raiva, ele entrou em pânico e gritou por ajuda, enquanto Tilis sorria friamente, acrescentando que o verdadeiro herdeiro da marca era seu irmão real, então ele deveria abandonar seus sonhos heróicos. Logo após sair do palácio, Rokugyu encontrou Rose tremendo diante do olhar de Alice Kisaragi. Ciente da habilidade de Rose de absorver código genético de qualquer ser que ela tenha comido, Alice decidiu forçá-la a comer um inseto raro conhecido por seu extraordinário poder. Rose estava apavorada, sem ousar tocar na criatura nojenta, enquanto Rokugyu a segurava firmemente para que Alice pudesse realizar o ritual de transferência de poder, até mesmo incentivando-a a comer rapidamente para resultados mais rápidos, ameaçando pegar mais se não fosse suficiente. Esta tortura mental levou Rose ao desespero. Ao investigar por que alguém com uma habilidade tão rara se submeteria a servir no exército em vez de viver livremente em outro lugar, Rokugyu descobriu que ela havia sido encontrada em ruínas antigas, com poucas memórias preservando apenas a imagem de seu avô, que a criou usando uma pedra miraculosa que poderia materializar qualquer desejo. No entanto, durante suas pesquisas, ele acidentalmente tocou em magia arcana proibida e perdeu a vida. O exército prometeu dar a ela respostas sobre aquela pedra, então ela concordou em servir. Percebendo claramente a enganação, Rokugyu imediatamente começou um esclarecimento ideológico, com Alice se juntando, deixando Rose sem escolha a não ser se juntar ao time instável deles. De volta aos aposentos de descanso, Rokugyu começou a lamentar que ainda não havia atraído nenhuma mulher bonita. Apesar de ter uma aparência decente, força abundante e ter acabado de prestar um grande serviço ao reino. Enquanto ele discutia com Alice sobre questões de romance, Snow apareceu de repente e anunciou que eles tinham que participar de uma reunião de estratégia de guerra. Na conferência, os generais avaliaram a situação como extremamente difícil, com todos os grupos de heróis tendo falhado em capturar uma torre de demônios de especial importância estratégica. Os nobres procuraram fugir da responsabilidade, rapidamente designando Rokugyu para empreender esta missão perigosa. Sem rodeios, ele propôs um plano surpresa para capturar o primeiro andar e então usar fumaça para desinfetar as tropas inimigas como cupins, aproveitando a arquitetura em espiral da torre para queimar tudo. No entanto, os oficiais rejeitaram isso, alegando que o método era sujo demais e contrário à dignidade heróica. Na manhã seguinte, enquanto o Exército da Graça lançava uma ofensiva geral, Rokugyu recusou-se a entrar na batalha, reconhecendo que ataques diretos apenas levariam à derrota, pois seu lado era muito fraco e não queria usar a cabeça. Snow, com raiva, o chamou de covarde e depois foi lutar sozinho. À noite, a batalha ainda estava em andamento, com Snow retornando exausta. Ao mesmo tempo, Green, que havia acabado de sonhar com uma cena estranha entre Rokugyu e Tilis, acordou em pânico. Aproveitando o caos, Rokugyu usou uma pistola de pregos para escalar a torre pela parede externa. No meio do caminho, Snow estava quase exausta por ter usado toda a sua força na batalha anterior. Sem outra opção, Rokugyu teve que carregá-la nas costas, cheio de alegria ao sentir seus corpos juntos, especialmente sentindo seu peito volumoso pressionado contra suas costas. Ao alcançar o topo da torre, o pequeno grupo se aproximou furtivamente de dois comandantes inimigos, Goathead e Bullhorn, por trás. Enquanto os dois estavam ocupados comemorando sua vitória, Rokugyu apareceu de repente, chutando cabeça de bode do topo, então ameaçando Corneta para que ficasse parado a menos que quisesse que seu camarada fosse jogado em seguida. Após várias manobras desavergonhadas, ele fez alguém jogar pedras na cabeça de Corneta até ele desmaiar, e então usou o corpo de cabeça de bode como moeda de troca, exigindo que Corneta resgatasse seu amigo com o tesouro. A vitória terminou com suspiros de exasperação dos aliados, e a equipe voltou para a cidade com uma recompensa de um enorme saco de ouro dos despojos de Snow que ela lhe devia de 2 conquistas anteriores. Ao saber que este dinheiro era suficiente para uma família viver confortavelmente por um ano inteiro, Rokugyu decidiu largar o emprego como agente Kisaragi, se aposentar completamente e viver em Grace como um cidadão de classe alta, desfrutando de uma vida tranquila sem preocupações com perigo. Pouco depois de participar do ataque à torre central controlada pelas forças inimigas, Sentouin, Rokugyu e Snow foram inesperadamente elogiados publicamente pelo comandante e chefe das forças Kisaragi diante de todo o exército por trazerem uma vitória decisiva.
No entanto, antes que pudessem aproveitar a sensação de glória após essa rara conquista, ambos foram imediatamente designados para outra missão muitas vezes mais perigosa, confrontando diretamente o ataque iminente de um exército comandado por Rain. Embora Rokugil estivesse um pouco suspeito, já que este plano foi iniciado pelo astuto chefe de gabinete que era notório por sempre encontrar maneiras de colocá-lo em situações desesperadoras, ele ainda aceitou, em parte porque não queria desapontar Snow. Ela estava cheia de esperança de que, se completassem a missão de maneira excelente, suas recompensas e caminho para o avanço superariam todas as expectativas. A formação de contra-ataque foi implementada rapidamente, com toda a logística concluída para se preparar para enfrentar as forças do Reino dos Demônios. Rokugil compreendeu completamente que seu papel na campanha era apenas o de um peão empurrado para a linha de frente para levar golpes por aqueles que se sentavam confortavelmente atrás. Reconhecendo o potencial para baixas massivas, Alice Kisaragi propôs secretamente que toda a equipe deveria lutar apenas simbolicamente, e depois retirar-se rapidamente para minimizar perdas desnecessárias. Enquanto isso, o campo de batalha foi gradualmente tomado por uma espessa poeira. Então, de repente, um golem gigante feito inteiramente de rochas apareceu, uma arma estratégica implantada por Rain no campo de batalha como um golpe inicial esmagador para destruir o moral do inimigo. Assim que a criatura deformada apareceu, o exército Grace, em pânico, fugiu imediatamente, deixando a linha de batalha para o grupo de Rokugil cuidar. Ninguém mais queria arriscar suas vidas enfrentando o monstro gigante. Todos deram desculpas para fugir da responsabilidade. Sem outra escolha, Rokugil teve que enfrentar sozinho, lançando um primeiro ataque com um soco direto na camada externa do golem, fazendo com que todo o seu braço ficasse dormente como se ele tivesse acabado de bater em uma parede de metal. Sem desistir, ele continuou chutando as pernas da criatura. Contudo, essa ação fez com que seu corpo fosse imediatamente preso ao chão pelas enormes mãos de pedra, como se ele não passasse de um inseto. Encurralado, ele teve que remover todas as limitações físicas para liberar seu nível mais alto de poder selado. Naquele momento, Alice avançou diretamente na linha de batalha, anexou uma poderosa bomba de energia ao golem e a detonou, fazendo o monstro explodir violentamente com fragmentos voando por todo o campo de batalha. Embora tenham eliminado a ameaça principal, o preço foi que Rokugil perdeu a capacidade de se mover por 3 minutos porque havia liberado todo o potencial de seu corpo. Ele rapidamente pediu aos seus companheiros de equipe para manterem posição e protegê-lo de contra-ataques durante este momento crítico. A situação ficou ainda mais intensa quando Rain apareceu pessoalmente e se juntou à batalha, usando magia para suprimir toda a equipe com poder de fogo superior. A neve ficou em crise ao descobrir que sua espada recém-comprada tinha derretido completamente sob os efeitos mágicos do inimigo. Ela gritou de raiva, deixando todos quase envergonhados pela absurdidade. Rokugil tentou impedi-la, sinalizando para manter silêncio e evitar chamar atenção. Mas a reação caótica de Snow fez com que Rain descobrisse a posição onde ele estava tentando resistir. No momento em que o golpe final estava prestes a ser lançado, Grimm lançou oportunamente uma maldição antiga que bloqueou todos os movimentos de Rain por um curto período. Assim que os 3 minutos passaram, Rokugil recuperou totalmente suas habilidades físicas. Vendo-se em desvantagem, Rain de repente mudou para a negociação, estendendo um convite para se juntar ao Reino Demoníaco com uma compensação 3 vezes maior que a atual, além de muitos privilégios que ninguém mais desfrutava. Diante desta oferta atraente, Rokugil mostrou extremo interesse, até expressando boa vontade de sua maneira habitual e humorística. Assim que o recrutamento parecia prestes a ter sucesso, Snow inesperadamente avançou, desferindo um golpe fatal que fez a gema brilhante cair da mão de Rain. Ela imediatamente se ajoelhou, implorando para recuperar a pedra. Mas Grimm percebeu astutamente que era uma pedra mágica, um catalisador crucial que ajuda os magos a manterem energia de combate e também um componente central do poder dos 4 reis celestiais. Sabendo que não poderia recusar, Rain teve que aceitar o pedido bizarro de Rokugil para ser uma modelo relutante em uma sessão de fotos artísticas dirigida por ele. Enquanto ela tinha que posar no campo de batalha, seu rosto incapaz de esconder seu sofrimento e constrangimento, seus subordinados do lado de fora não sabiam se choravam ou riam. Quando a humilhante sessão de fotos terminou, Rain exigiu a devolução da pedra mágica conforme combinado. No entanto, Rokugil quebrou sua palavra, mantendo descaradamente a preciosa gema com ele, até escondendo-a em um local muito sensível, fazendo Rain corar de raiva, mas ainda assim forçado a recuar devido à falta de força para lutar. Naquela noite, o grupo de Rokugil realizou uma festa de celebração com bebidas alcoólicas fortes e comida farta. Após beber demais, Rokugil foi levado de volta aos seus aposentos por Snow quase inconsciente. Enquanto passava pelo corredor principal que levava ao acampamento, Snow encontrou inesperadamente o chefe de Estado-Maior que detinha considerável poder no exército Grace. Ele fez uma oferta difícil de recusar. Se ela cooperasse em fornecer provas de que Rokugil era um espião, seria permitido que ela retornasse à Ordem dos Cavaleiros com muitos privilégios, como em seus dias gloriosos.
Embora inicialmente Snow não tivesse intenção de trair alguém que lutou ao lado dela em várias campanhas, toda a sua fé de repente vacilou quando ela acidentalmente ouviu uma conversa entre Rokugi e Alice. O que eles discutiram confirmou a verdade chocante de que eles eram, de fato, agentes de outro planeta, enviados a este mundo pela organização Kisaragi para servir a um propósito sombrio. O coração de Snow mergulhou em uma mistura caótica de emoções, enquanto confiança, sentimentos, responsabilidade e razão colidiam violentamente, empurrando-a para uma encruzilhada difícil de escolher. Embora ser descoberta como espiã quase sempre significasse morte, Snow não escolheu medidas extremas contra Sentuin Rokugu e Alice Kisaragi. Em vez de escoltá-los para o local de execução, ela simplesmente os expulsou do Palácio Real. Essa leniência surpreendeu Alice um pouco, enquanto Rokugu se sentia bastante satisfeito por ser sempre o tipo que se adapta rapidamente à adversidade. Sem abrigo oficial, ambos tiveram que alugar temporariamente um quarto em uma área residencial para continuar existindo nesta terra estranha. A partir daquele ponto, o plano para ativar a máquina de teletransporte, um dispositivo para trazer mais guerreiros da organização Kisaragi para este planeta, tornou-se seu objetivo final. No entanto, Rokugo hesitou ao pensar na possibilidade deste lugar ser conquistado, porque durante seu tempo aqui, ele começou a sentir algo estranho chamado apego. Alice, que era prática e não carregava emoções fracas, anunciou que uma divisão do exército demoníaco estava prestes a atacar o Reino da Graça. Ao ouvir isso, Rokugo inicialmente pareceu muito animado com a perspectiva de Snow, que o havia humilhado, ter que provar a amarga derrota. No entanto, quando Alice revelou calmamente que o verdadeiro motivo por trás da decisão de expulsão era que Snow queria protegê-los, pois ela havia descoberto suas verdadeiras identidades desde cedo e vinha secretamente acobertando-os, a expressão de Rokugo mudou imediatamente. A partir desse momento, ele não queria mais ver o reino cair, mas sim começou a planejar acumular pontos de maldade para se preparar para a grande batalha que viria. A ironia era que os pontos de maldade não podiam aumentar sem realizar atos errados. Por isso, à noite, Rokugo saía secretamente esperando realizar alguns truques de intimidação para causar desordem social, acumulando assim mais energia maligna. Infelizmente para ele, a primeira pessoa que ele escolheu assustar não ficou com medo, e até o colocou em uma situação inesperada que deixou Rokugo em pânico. Antes que ele pudesse escapar, Snow e Green apareceram no papel de patrulha de segurança. Notando um comportamento suspeito, Snow imediatamente o repreendeu severamente, enquanto Green curiosamente perguntou por que Rokugo não estava mais no exército mesmo que ninguém tivesse divulgado publicamente essa informação. Incapaz de admitir que foi expulso por espionagem, Rokugo inventou uma razão de que Snow o havia assediado excessivamente, até que ele não aguentasse mais. Além disso, ele pediu a Green para espalhar essa informação por toda a cidade, fazendo todos acreditarem que foi a Snow quem fez avanços. Como resultado, na manhã seguinte, os rumores se espalharam rapidamente descrevendo Rokugo como alguém que habitualmente abria o zíper das calças na frente dos outros, sendo considerado um pervertido. Ele correu para o quarto alugado para se defender, mas Alice calmamente confirmou, zombando e reconhecendo que pelo menos ele estava tentando para a missão. Para se preparar para enfrentar o exército demoníaco, os dois decidiram usar táticas de guerrilha, aproveitando o conhecimento terrestre sobre estratégias de defesa assimétrica. Na noite silenciosa, eles saíram quietamente para cavar buracos nas estradas cruciais que as forças inimigas poderiam atravessar. Em cada ponto de transporte, o casal instalou minas caseiras para causar danos ao oponente antes de eles se aproximarem do portão da cidade. No caminho de volta da linha de frente, Sentuin Rokugo e Alice Kisaragi encontraram acidentalmente uma multidão de cidadãos reunidos, todos com rostos claramente mostrando preocupação. Quando ouviram as discussões, ambos rapidamente perceberam que uma séria crise estava ocorrendo. Aconteceu que o herói, que era considerado o futuro salvador do Reino da Graça, desapareceu repentinamente após perseguir um dos líderes demoníacos de alto escalão, um membro dos 4 Reis Celestiais conhecido como Prowl. A perseguição parecia um ponto de virada fatídico, mas infelizmente, o herói encontrou um tipo especial de magia chamado teletransporte aleatório, um feitiço que transporta o alvo para uma coordenada completamente aleatória neste planeta, onde a probabilidade de sobrevivência era quase zero. Algumas pessoas acreditavam que isso poderia ser o cumprimento de uma antiga profecia, dizendo que o escolhido passaria por uma extrema provação de vida ou morte, então se tornaria mais forte e derrotaria o Senhor dos Demônios. No entanto, de acordo com a análise de Alice, a situação atual mostrava que a provação deveria ter ocorrido na torre na batalha anterior, mas naquela época, a pessoa assumindo o papel principal não era o herói, mas Rokugyu, alguém que não estava em nenhuma lenda. Isso levou a uma consequência irônica. Embora eles tenham repelido o exército demoníaco, inadvertidamente tiraram a oportunidade do verdadeiro escolhido de superar a calamidade, tornando o futuro do reino extremamente incerto. Dada a situação, Rokugyu e Alice consideraram se retirar completamente deste lugar, pois sentiram que sua missão aqui estava completa, embora o resultado não tivesse muita importância a longo prazo.
Enquanto os dois estavam arrumando suas coisas para partir, a princesa Tilly Centória apareceu de repente. Sua atitude não mostrava ressentimento. Em vez disso, ela irradiava calma e resiliência. Tilly disse francamente que sabia das verdadeiras identidades de Rokugil e Alice, entendendo que eram agentes enviados por um poder extraterrestre. No entanto, ela não tinha a intenção de capturá-los ou interrogá-los, pois qualquer ação punitiva agora se tornara sem sentido. A única coisa que ela desejava era que eles ficassem um pouco mais para testemunhar os momentos finais do Reino da Graça, que poderia desmoronar completamente na próxima invasão demoníaca. Tilly queria que eles trouxessem essa história de volta, não como um relatório de batalha, mas como evidência da existência e coragem de um pequeno reino que resistiu desesperadamente a um poder esmagador. Naquela noite, Snow, Grimm e Rose também foram à residência de Rokugil. Apesar de parecer frio, Rokugil aconselhou francamente os três a recuarem caso sentissem que não poderiam enfrentar a situação, pois ele e Alice partiriam na manhã seguinte. Embora não explicitamente declarado, seus olhos continham uma luta silenciosa. Quando amanheceu, todos os soldados restantes de Grace se reuniram. Não era uma força grande, principalmente guerreiros que haviam sido derrotados muitas vezes, mas ainda assim avançavam firmemente com o espírito de lutar até a morte. Do outro lado do campo de batalha, dois poderosos líderes demoníacos, Rain das Chamas e Gwyneth Wrecker, estavam liderando um grande exército que se aproximava da fronteira do reino. A batalha desigual parecia que terminaria rapidamente, mas no momento crucial, as armadilhas de mina e os sistemas de bombas enterradas previamente estabelecidos por Rokugil e Alice detonaram em sequência. O poder de fogo inesperado debaixo da terra não apenas destruiu inúmeras criaturas de combate tipo gema, mas também desorganizou a formação demoníaca. A cena caótica deixou Rain extremamente irritada ao perceber que tinha acabado de ser enganada por alguém que ela considerava inofensivo. Na densa fumaça da explosão, a verdade apareceu mais clara do que nunca. A pessoa que todos consideravam um fardo era, na verdade, a razão pela qual o inimigo teve que recuar. Quando o exército demoníaco se aproximou do Castelo Grace, a situação se tornou mais tensa do que nunca. Notando os gigantes golems entrando gradualmente na fortaleza, Snow imediatamente pediu a Grimm para lançar um tipo de maldição para detê-los. Enquanto Grimm se concentrava em canalizar energia para lançar a maldição, Rain da Chama apareceu de repente, atacando diretamente a feiticeira que estava lançando magia. Testemunhando essa cena, Rose, que carregava sangue de monstro, imediatamente correu para bloquear o ataque por sua colega de equipe sem hesitação. Isso criou uma oportunidade para Grimm lançar uma maldição em Rain. No entanto, o inesperado foi que a magia dela foi completamente ineficaz contra o poder do inimigo, que excedia os limites de controle. Enquanto isso, Gwyneth Wrecker também entrou no campo de batalha. Ele usou sua força muscular brutal para agarrar Rose enquanto ela corria em sua direção, agarrou sua perna e a lançou com força contra a parede, fazendo-a bater na pedra grossa e sangrar. Aproveitando a vantagem, ele se preparou para acabar com Snow, mas antes que pudesse agir, Rose lutou para se levantar, queimando-se com fogo interno para parar o ataque e proteger seu líder. Nesse momento, Snow entendeu que se ficasse, ela não seria nada além de um fardo. Sob a insistente e urgente pressão de Grimm e Rose, ela foi forçada a recuar para encontrar uma maneira de apoiar Centuan Rokugil, que estava se preparando para evacuar a princesa Tilly Centória do castelo. No entanto, quando eles chegaram ao porão, o grupo encontrou Snow novamente de forma inesperada. Naquele momento urgente, o guerreiro implorou a Rokugil e Alice Kisarad que ficassem e salvassem aqueles na linha de frente, mesmo sabendo que o pedido poderia levá-los a enfrentar perigos extremos. Rokugil inicialmente recusou, pois sabia claramente que os pontos de maldade atuais eram apenas suficientes para usar o portal de teletransporte para se retirar. No entanto, ao ver o olhar absolutamente sincero nos olhos de Snow, seu coração começou a vacilar. Finalmente, Rokugil concordou em se juntar à batalha. Ele imediatamente ordenou a Alice que convocasse um rifle de precisão de alta tecnologia para apoio de longo alcance. No entanto, ocorreu um incidente inesperado quando Alice anunciou que os pontos de mal acumulados tinham sido severamente reduzidos porque Rokugil os tinha gasto de forma imprudente em itens de entretenimento triviais na noite anterior, levando à situação atual onde não havia pontos suficientes para invocar armas. A situação agora tornou-se perigosa. Alice sugeriu uma solução extrema. Se ele quisesse ter pontos suficientes imediatamente, Rokugil teria que fazer algo cruel que os outros odiariam, acumulando assim os pontos que faltavam. Sem muito tempo para pensar, Rokugil decidiu voltar e socar o rei algumas vezes para alcançar o objetivo. Pois, de acordo com os princípios da organização Kisaragi, prejudicar injustamente pessoas vulneráveis ganharia muitos pontos de maldade. No entanto, Princesa Tilly e Snow intervieram imediatamente, não querendo que ele prejudicasse o rei idoso. Enquanto todos ainda estavam lutando, Snow de repente fez uma proposta que surpreendeu a todos. Para a sobrevivência do reino, ela estava disposta a permitir que Rokugil fizesse qualquer coisa com ela, desde que fosse considerada maligna no sistema de avaliação da organização. Diante de uma ação tão sacrificante, Rokugil não pôde deixar de se sentir confuso.
No entanto, pelo bem maior, ele foi forçado a tomar uma decisão para virar a maré em uma batalha que parecia sem esperança. No momento crucial em que Sentoin Rokugyu estava prestes a realizar uma ação simbolizando sua promessa de apego a Snow, ele deixou o nervosismo tomar conta, levando a um acidente constrangedor onde ele inadvertidamente removeu sua última camada de roupa na frente de todos. Embora a situação não tenha se desenrolado como esperado, ele ainda ganhou pontos de maldade suficientes para invocar um rifle de precisão moderno com poder superior. Sem perder tempo, Rokugyu usou aquela arma para derrubar todos os golems que atacavam do exército demoníaco. Esse poderoso contra-ataque enfureceu tanto Gwyneth Wrecker quanto Rain da Chama, que imediatamente voaram com seus principais capangas direto para a linha de defesa, onde Rokugyu estava estacionado. Uma troca feroz rapidamente estourou. Diante de uma situação perigosa, Alice Kisaragi imediatamente apoiou Rokugyu, ativando o modo de invocação de emergência, trazendo uma arma de combate especial, uma serra elétrica que aumentava as estatísticas de força física. Não dando chance ao inimigo de atacar primeiro, Rokugyu rugiu, liberando todos os limites de energia. Então avançou como um tornado de aço, cortando o corpo de Gwyneth em pedaços junto com seus capangas de uma maneira extremamente brutal. Naquela fúria, ele não conseguia nem distinguir entre inimigo e aliado, quase tirando a vida de Snow com sua lâmina de serra. Felizmente, ela conseguiu desviar antes que as coisas saíssem do controle. A única sobrevivente do lado dos demônios, ficou parada com os olhos horrorizados. Ela não ousou agir mais ao perceber que estava enfrentando alguém que não seguia padrão algum. Em vez disso, ambos os lados concordaram com uma trégua temporária, cessando as hostilidades por um mês para estabilizar as forças e se reorganizar. À medida que a fumaça foi se dissipando e o campo de batalha ficou em silêncio, Snow se aproximou de Rokugyu com olhos suavizados. Ela deu-lhe um beijo na bochecha como um sincero agradecimento por salvar todo o reino da graça da extinção. Em seu coração, naquele momento, ela acreditou que algo mais profundo do que mera camaradagem poderia existir entre eles. No entanto, ao contrário dessa expectativa, Rokugyu apenas a via como um entretenimento temporário. Ele não nutria sentimentos sérios, fazendo com que Snow, que acabara de abrir seu coração, ficasse furiosamente zangada. Ela imediatamente puxou sua espada e atacou repetidamente Rokugyu com uma raiva incontrolável, como se quisesse liberar toda a decepção e dor que estava sentindo. Graças à vitória esmagadora contra o exército demoníaco, Rokugyu e Alice foram chamados de volta ao palácio para continuar servindo a esta nação, apesar de seu passado não tão glorioso. Para eles, o importante agora era que a confiança havia sido reconquistada daqueles que um dia os desprezaram ou duvidaram deles. Ao descobrir que todos os esquemas escuros anteriores foram intencionalmente manipulados pelo próprio chefe de gabinete, Rokugyu decidiu pessoalmente retribuir o favor àquele que o havia empurrado para situações mortais. Em uma reunião privada, ele não hesitou em usar fita adesiva super resistente para arrancar os poucos cabelos restantes na cabeça daquele velho astuto. A cena foi nada menos que uma punição simbólica, tanto humilhando o inimigo quanto fazendo os espectadores se sentirem satisfeitos após uma longa série de truques sujos serem expostos. Alguns dias depois que a batalha se acalmou, Sentoin Rokugyu recebeu inesperadamente comunicação da organização Kisaragi. As emoções suprimidas ao longo do tempo fizeram-no expressar imediatamente a insatisfação com a teletransporte anterior. Claramente, a probabilidade de sucesso estava abaixo de 50%. Ainda assim, ele foi forçado a se tornar uma cobaia experimental, quase perdendo a vida em um espaço estranho. Enquanto expressava sua raiva, Rokugyu deliberadamente fez uma estranha exigência de compensação ao forçar a líder feminina Astaroth a se casar com ele como forma de reparação, deixando a pessoa do outro lado atordoada, sem saber se ele estava falando sério ou brincando. Deixando isso de lado, a organização enviou um novo assistente para apoiar Rokugyu e Alice Kisaragi, uma guerreira tigre que possui força superior. Desde o primeiro encontro, nenhum dos dois se preocupou com formalidades, desafiando-se imediatamente para determinar a superioridade. No entanto, Rokugyu acidentalmente quebrou a espada que havia emprestado de Neve logo na primeira troca. Para encobrir o acidente, Alice teve a ideia de envolvê-lo em arroz frio e fingir que nada havia acontecido, mesmo sabendo que não seria fácil esconder. Bem nesse momento, Snow apareceu inesperadamente procurando por eles e pediu sua amada espada de volta. Ao se deparar com o olhar expectante dela, Rokugyu espontaneamente inventou uma história emocional de que a espada havia se sacrificado heroicamente em uma batalha mortal contra o Senhor dos Demônios. Uma explicação que parecia irracional, mas foi entregue com uma expressão tão solene que os ouvintes não conseguiam distinguir verdade de ficção. Neve, ao testemunhar o estado destruído de sua arma cara, não pôde deixar de chorar pela perda. No entanto, essa emoção foi imediatamente substituída quando o guerreiro tigre lhe apresentou outra katana requintada. Ao receber o presente inesperado, Neve imediatamente mudou sua atitude, abraçando alegremente seu benfeitor. Ironicamente, aquele homem tigre estava apenas interessado em garotas jovens e pequenas, completamente oposto ao físico quente e curvilíneo de Snow, levando-a a ser rejeitada sem piedade.
Naquela noite, o grupo se reuniu em uma taverna para relaxar. Durante a conversa, as pessoas acidentalmente descobriram que a verdadeira missão de Rokugu e Alice era coletar informações sobre este planeta. Percebendo que era um momento ideal para aprender sobre o ecossistema local, Alice pediu a Snow que os guiasse na floresta. Em resposta, Snow concordou e na manhã seguinte, o grupo começou sua exploração. À medida que se aventuravam mais fundo na área densa, descobriram a carcaça de uma cobra gigante pendurada, um sinal característico indicando que este território pertencia à tribo Kakavas, uma espécie que usava armas primitivas para proteger seu domínio. Antes que pudessem comentar mais, uma lâmina de machado passou voando pelo rosto de Rokugu, fazendo-o fugir de medo, apenas para descobrir logo depois que havia perdido seus dois companheiros. Enquanto vagava tentando encontrar o caminho de volta, um camarão gigante apareceu atrás dele, causando pânico novamente. No entanto, essa criatura não mostrou hostilidade e até tinha feridas evidentes, movendo Rokugu a fazer amizade com ela. Assim como a amizade entre o homem e o crustáceo estava florescendo, Snow surgiu do nada e cortou o camarão ao meio, considerando um ingrediente perfeito para camarões grelhados com queijo. Enquanto todos pegavam os pedaços de carne com entusiasmo, Rokugu ficou de lado, lamentando o relacionamento que nunca teve a chance de se formar. Imediatamente após a refeição, Alice e Grimm, que sempre acreditaram na fé, se envolveram em uma discussão acalorada sobre crença e razão. Nenhum deles cedeu, então foram para fora para provar seu ponto. Embora não entendesse por que tinha que seguir, Rokugu ainda assim foi junto, como se estivesse assistindo a um entretenimento. Para realizar o ritual de invocação da divindade, Grimm precisava matar um pequeno animal, mas não teve coragem. Alice substituiu por outro item e entregou para ela, criando condições para a cerimônia prosseguir. Como resultado, uma entidade humanoide apareceu, uma demônia sedutora com um corpo sensual, declarando que poderia realizar qualquer desejo do invocador. Rokugu não perdeu a oportunidade, imediatamente pedindo para se tornar da realeza, cercado por mulheres bonitas em troca de sua alma. Assim que ele estava prestes a dizer seu verdadeiro nome, Alice descobriu que era apenas uma projeção tridimensional em vez da entidade real, fazendo-a suspeitar que era um golpe. Exposta, a demônia atacou furiosamente, mas como Alice era um androide, o ataque foi completamente inútil. Quando forçada a cumprir um desejo, Alice pediu a criação de vários planetas habitados por humanos. A demônia imediatamente começou a chorar ao saber que não poderia realizar isso. Sem parar por aí, Alice continuou com outra escolha, pedindo a eliminação de todos os seres vivos neste planeta, desde monstros e senhores demônios até seres sobrenaturais, mas a resposta ainda era impossível. Finalmente, ela sugeriu ajudar a consertar um vaso sanitário entupido no quartel. Incapaz de suportar essa humilhação, a demônia entrou em pânico, voltou à sua verdadeira forma, pediu desculpas com sinceridade, então fez as malas e fugiu, deixando para trás um grupo de pessoas ainda chocadas com o que acabaram de presenciar. Em meio a tensões crescentes entre países e forças, a princesa Tilis do Reino da Graça continuava a se esforçar para encontrar maneiras de salvar seu país, que sofria com uma seca severa. Esperando restabelecer a fonte de água doce necessária para sustentar a vida, ela decidiu ativar um antigo dispositivo de controle climático para criar chuva suficiente. No entanto, uma situação embaraçosa ocorreu quando o sistema de máquinas exigiu uma senha de reinicialização programada por Centuin Rokugu, uma pessoa notória por seu pensamento peculiar e comportamento frequentemente bizarro. A sequência de caracteres codificados que ele deixou para trás não apenas carregava implicações ofensivas, mas também estava cheia de elementos satíricos que fizeram todos os funcionários da corte corarem intensamente ao lê-la. Apesar do embaraço considerável, a equipe técnica finalmente conseguiu decodificá-la, fazendo a máquina de chamar chuva funcionar novamente, trazendo chuva salvadora para a terra árida. Logo em seguida, o grupo de guerreiros liderado por Rokugu partiu em direção ao reino de Taurus. Desta vez, usando um veículo mecânico moderno que ele havia adquirido recentemente, um veículo estranho com uma aparência exótica que surpreendeu os residentes locais. A viagem não durou muito, pois ao chegar, eles foram imediatamente recebidos com uma grande recepção, sendo até honrados como mensageiros da paz. Foi realizado um suntuoso banquete noturno no Palácio Real para honrar a presença da delegação, tornando a atmosfera emocionante. Enquanto Rokugu e Alice Kisaragi mantinham seu comportamento calmo habitual, os outros três membros agiram de maneiras completamente opostas. Grimm examinava continuamente seus olhos pelo salão de banquetes, determinada a encontrar um homem bonito o suficiente para conquistar seu coração naquela noite, enquanto Snow caía em um estado de fantasia sonhadora, alimentando a ilusão de se tornar uma consorte nobre vivendo no luxo. Notavelmente, todos ignoraram os avisos de que o príncipe aqui não era apenas incompetente, mas também tinha uma aparência desleixada, com cabelo bagunçado e oleoso, um estilo de vestir descuidado e hábitos de vida abaixo do padrão. No entanto, Snow obstinadamente perseguiu sua oportunidade de mudar de vida ao se aproximar dele, esperando que sua figura sensual combinada com palavras suaves a ajudasse a marcar pontos. No entanto, quando friamente ignorada, seus sonhos se despedaçaram como fumaça.
Incapaz de manter a compostura, ela imediatamente mudou para um estado de raiva, lançando palavras amargas antes de se virar nos calcanhares e sair sem piedade. Em contraste, Grimm ainda não havia desistido do jogo, flertando com um nobre sofisticado sem se dar ao trabalho de verificar seu estado civil. Ao saber que ele já era casado, ela ficou furiosa, xingando-o sem piedade como se tivesse sido traída, embora na realidade ela fosse a iniciadora do flerte. Essas situações embaraçosas deixaram Rokugyu apenas capaz de ficar de braços cruzados, observando de longe, incapaz de intervir no caos causado pelas 3 mulheres. Enquanto o salão de banquetes começava a cair em desordem devido a argumentos ridículos, Rokugyu e Alice se retiraram silenciosamente da área barulhenta, prosseguindo para infiltrar-se no porão do palácio com o objetivo de investigar informações ultra-secretas. Neste local remoto, eles inesperadamente encontraram Rain, um dos principais líderes do Reino dos Demônios. Sem desperdiçar a oportunidade, Rokugyu agiu rapidamente, subjugando-a antes que ela pudesse reagir. No entanto, assim que a ação terminou, outro personagem apareceu, Kisaragi Ryoka, uma poderosa guerreira com status de inimiga. Sem hesitação, Rokugyu se aproximou, capturou Ryoka e conduziu um interrogatório usando métodos brutais fortemente tingidos com a grosseria tipicamente vista nele. Alice observou todo o processo com olhos que claramente mostravam entusiasmo, já que ela sempre procurava maneiras de encorajar Rokugyu a demonstrar seu lado mau, acumulando assim mais pontos de maldade. Cada vez que ele se comportava vergonhosamente com Ryoka, seu índice de maldade aumentava, permitindo que ambos alcançassem seus próprios benefícios em uma estranha relação simbiótica. Depois de extrair informações essenciais, Rokugyu e Alice voltaram para confrontar diretamente o Príncipe de Touro. Eles apresentaram provas mostrando que este reino estava secretamente negociando cristais de água com a raça demoníaca, uma ação que poderia desequilibrar a balança da guerra. O príncipe não negou, mas calmamente admitiu, citando que o acordo foi estabelecido para garantir uma paz frágil. Ryoka também apareceu no momento certo para defender essa posição, argumentando que a cooperação era o caminho para manter a estabilidade nacional durante tempos caóticos. Diante dessa situação, Snow tentou reverter as coisas usando seu corpo como vantagem, empregando mais uma vez a tática de sedução. Para não ficar atrás, Ryoka entrou na disputa com seu próprio charme frio, criando um intenso concurso de beleza entre as duas mulheres. No entanto, a verdade surpreendente foi revelada quando se descobriu que o príncipe havia perdido suas capacidades fisiológicas, tornando os esforços de ambas as mulheres piadas ridículas. Em sua suspeita, Rokugyu não conseguiu se controlar e de repente realizou uma ação ofensiva sem precedentes, colocando diretamente um item sensível na cabeça do príncipe como uma provocação depreciativa. Esse comportamento ultrajante não apenas chocou o salão de banquetes, mas também rompeu a conexão diplomática entre os dois países. O Reino de Touro imediatamente viu isso como um supremo insulto, declarando a ruptura de todas as alianças com o Reino da Graça para unir forças com o Reino dos Demônios. A maior perdedora foi Snow, que havia sido recentemente reintegrada, agora enfrentando a perda de tudo devido a um erro causado por sua companheira de equipe. Prevendo o risco iminente de conflito armado, a princesa Tillis rapidamente promoveu planos de preparação para a guerra. No entanto, a seca prolongada tornou a falta de água a maior barreira no esforço de defesa. Portanto, o grupo de guerreiros de Rokugyu recebeu uma nova missão para penetrar na árida área do deserto, dirigindo-se ao território do Rei da Areia com o objetivo de buscar uma fruta misteriosa chamada Fruta da Água, a única coisa ainda capaz de reverter a situação antes que uma guerra em grande escala irrompa. Imediatamente após receberem a nova missão da princesa Tillis, o grupo de Centuin, Rokugyu, rapidamente partiu em direção ao deserto árido, um lugar que se acredita ser o território do Rei da Areia, uma criatura lendária mencionada em documentos antigos. Com grande determinação para salvar o reino que sofre com severa escassez de água, eles superaram o calor escaldante para entrar nesta área perigosa. Após um curto período procurando em condições difíceis, o grupo inesperadamente descobriu um monte de frutas suculentas cheias de água, as chamadas frutas d'água, e imediatamente as reuniram animadamente em sacos. Snow estava extremamente animada, acreditando que se pudesse trazer essas frutas de volta, poderia recuperar sua honra e ser reintegrada após o chocante escândalo diplomático anterior. No entanto, assim que a alegria começou a brilhar, o desastre aconteceu. Do fundo da areia, o Rei da Areia emergiu de repente com uma forma gigantesca, um toupeira com pele tão dura quanto aço, garras afiadas e olhos vermelhos ferozes cheios de intenção assassina. Rokugyu rapidamente percebeu a verdade horrível. As frutas d'água que eles acabaram de colher eram na verdade partes vivas do corpo desse monstro, possivelmente glândulas ou cistos biológicos, ajudando-o a se adaptar ao ambiente desértico. Ao perceber o que considerava como roubo de seus órgãos vivos, a criatura gigante rugiu, então avançou em direção ao veículo cheio de frutas d'água em uma velocidade aterrorizante, criando uma tempestade de areia devastadora. Diante do perigo iminente, Alice imediatamente ordenou que todos pulassem do veículo para salvar suas vidas.
Pouco depois, o impacto do Rei Areia enterrou completamente o veículo e a preciosa bolsa de frutas da água na areia ardente, apagando todos os esforços do grupo em um instante. Tendo perdido seu veículo e suprimentos, foram forçados a atravessar o vasto deserto a pé, esperando retornar ao Reino da Graça antes de se esgotarem completamente. No entanto, a situação piorou cada vez mais. Apesar de caminhar por muitos dias, o horizonte ainda mostrava apenas areia amarela e vento quente. O grupo gradualmente ficou exausto, com o espírito e a força física caindo para um estado alarmante, enquanto os suprimentos de comida estavam quase esgotados. Neste momento crítico, a única coisa que restava na sacola de comida eram algumas partes secas de criaturas da tribo dos polvos, que eles haviam derrotado anteriormente. Sem outras opções, todos tiveram que usá-las como ingredientes para as refeições. Rokugu se opôs fortemente, sentindo-se incapaz de engolir tal comida estranha, mas os outros não se importaram em ouvir, até mesmo se uniram para segurá-lo e forçá-lo a engolir uma grande colherada que quase o sufocou. Naquela noite, Alice, que era um androide, mas ainda retinha um pouco de humanidade, não pôde mais suportar a cena de sofrimento e a atmosfera prolongada de desespero. Ela propôs um plano não convencional, encorajando Rokugo a usar seus truques baixos comuns em Snow para acumular pontos de maldade, trocando-os pela energia necessária para escapar da situação atual. Após ouvir isso, Rokugo concordou, considerando uma solução viável. Ele imediatamente passou à ação, mas inesperadamente Snow resistiu fortemente, impedindo-o de fazer qualquer coisa além de pequenas provocações. Falhando completamente, Rokugo teve que mudar de alvo para Green, que havia caído em um estado de inconsciência devido ao cansaço. No entanto, seus esforços para ganhar pontos de maldade também foram em vão, porque o sistema não registrou pontos de bônus quando o sujeito estava inconsciente, fazendo-o sentir-se extremamente frustrado. Nos dias seguintes, o grupo continuou a caminhar na areia quente sob o sol escaldante, tentando seguir em frente com a leve esperança de encontrar uma cidade, vila ou qualquer sinal de vida nesta terra morta. Todos estavam exaustos enquanto Rokugo começava a duvidar do verdadeiro valor de suas travessuras, porque não importava o quanto ele tentasse, se as ações não atendessem às condições, o sistema não reconheceria nada, deixando-o com uma sensação de impotência que era ao mesmo tempo engraçada e amarga. Após muitos dias vagando no duro mar de areia, a situação do grupo chegou a um impasse quando a água potável acabou. Os suprimentos de comida estavam quase esgotados, e o ânimo de todos estava quase no fundo do poço. Quando todos estavam exaustos, Snow, com uma aparência abatida e voz sussurrante, propôs proativamente uma ação ousada, deixando Rokugo dar uma olhada em seus bens para ativar o sistema de acumulação de pontos malignos. Embora esse comportamento fosse bastante ousado, como ela se voluntariou, o sistema não registrou nenhum ponto, tornando todos os esforços inúteis. Percebendo que a situação não poderia continuar assim para sempre, Rokugo começou a pensar mais seriamente sobre o princípio da acumulação de pontos. De acordo com sua análise pessoal, os aumentos de pontos só ocorriam quando o comportamento ultrapassava os limites morais, ou causava danos psicológicos reais aos outros. Portanto, ele vagamente propôs uma ideia de cruzar a linha com Snow, e fazer isso uma vez para levar o sistema ao extremo. No entanto, embora a fome diminuísse seu raciocínio, Rokugo ainda estava lúcido o suficiente para saber que, se ousasse realmente fazê-lo, Snow certamente não hesitaria em cortar sua banana na hora. Antes que as coisas fossem longe demais, Snow de repente desmaiou devido à exaustão física. Vendo uma oportunidade de ouro, Alice não hesitou em instar Rokugo a agir, aproveitando o estado inconsciente dela para aumentar pontos. No entanto, antes que ele pudesse aplicar seus truques familiares, Rose, a garota meio besta com uma aparência fofa mas instintos carnívoros extremamente fortes, apareceu de repente em um estado descontrolado. Devido à fome extrema, Rose achou que Rokugo era uma presa deliciosa e demonstrou claramente sua intenção de dar uma grande mordida nele. Enquanto Rokugo estava erroneamente pensando que essa era uma oportunidade de ouro para se aproximar da garota, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Rose avançou sobre ele, pronta para despedaçá-lo se ele não reagisse rapidamente. Em pânico total, ele jogou Alice para fora para abrir espaço para a fuga. A perseguição de vida ou morte entre uma criatura humanoide faminta e um mercenário que gostava de fazer coisas depravadas durou a noite toda. Ambos se socaram, lutaram e gritaram na poeira, fazendo com que toda a área ficasse caótica. No entanto, esse confronto inesperadamente ajudou Rokugo a coletar uma grande quantidade de pontos de maldade, já que comportamento violento combinado com intenções depravadas em situações de emergência foi reconhecido pelo sistema como extremamente malicioso. Com pontos acumulados excedendo o limite, Rokugo rapidamente os usou para convocar um novo veículo de transporte, um carro moderno que ajudou o grupo a sair do deserto e retornar em segurança ao território do Reino de Grace. No entanto, a alegria do retorno não durou muito, pois eles enfrentaram o fracasso de não conseguir trazer de volta nenhuma fruta d'água.
A princesa Tilis, embora entendesse a situação, não conseguiu esconder sua expressão séria ao transmitir novas informações. De acordo com uma fonte secreta, o exército demoníaco estava planejando capturar uma arma antiga com um poder destrutivo aterrorizante que estava selada em uma ruína antiga, nas profundezas de uma terra esquecida. Ela imediatamente ordenou que Rokugu e seu grupo partissem imediatamente, impedindo seu plano antes que o desastre acontecesse. Enquanto todos ainda estavam considerando o nível de perigo da missão, Alice, que nunca foi absolutamente leal a ninguém, além da sua missão de coleta de dados e acumulação de pontos, desenvolveu seu próprio plano. Ela não estava muito preocupada em proteger o reino, mas secretamente planejava tomar a arma antiga para a organização Kisaragi, vendo isso como a melhor oportunidade para aumentar o poder do lado maligno enquanto cumpria ambições de dominação a longo prazo. Com dois objetivos conflitantes começando a se formar dentro do mesmo grupo, a próxima viagem às ruínas prometia ser mais caótica do que nunca. Enquanto a liderança de alto escalão da organização Kisaragi desfrutava confortavelmente de umas férias luxuosas à beira da piscina com uma vista magnífica, mesas cheias de comida e música agitando o ambiente como um festival, na linha de frente distante, Sentou e Rokugu ainda tinham que trabalhar incansavelmente em uma série interminável de missões. Enquanto o suor ainda não havia secado na testa do guerreiro empurrado para longe da zona de segurança, Lilith, a cientista um tanto excêntrica da organização, anunciou repentinamente um evento ao vivo em todo o sistema, uma pesquisa de popularidade para membros destacados. Imediatamente, este evento atraiu todas as atenções, pois os rankings mostraram Lilith no topo, surpreendendo muitos. No entanto, essa breve empolgação não durou muito, pois uma investigação interna foi rapidamente iniciada, revelando que ela havia contratado mercenários temporários para trapacear na votação. Sob o pretexto de um concurso divertido, sua ação foi justificada pela razão de que o mal era o princípio operacional da organização, tornando impossível para os outros refutar. Anteriormente, Rokugu havia criado uma intensa competição quando ele acidentalmente empurrou Hein, a guerreira que controla chamas, e Rose, a garota com sangue misturado com DNA de inseto, em uma feroz confrontação apenas para ganhar uma vantagem na pesquisa de popularidade. A tensão aumentou a tal ponto que o conflito parecia prestes a explodir bem na base, forçando Rokugu a organizar uma votação pública para aliviar a situação. Ninguém esperava que o resultado final fosse um empate absoluto, fazendo com que os dois fossem emparelhados de maneira irônica, tornando-se um casal estranho que fez com que toda a equipe mantivesse uma distância cautelosa, sem saber quando a atmosfera entre eles iria explodir. Em meio a esses eventos caóticos, Astaroth, a líder feminina com uma aparência fria que sempre manteve uma imagem de absoluta racionalidade, começou a vacilar ao lembrar das missões que Rokugu havia completado silenciosamente sem exigir crédito. Embora exteriormente ela mantivesse uma atitude indiferente, por dentro uma emoção estranha apareceu, fazendo-a hesitar antes de perguntar a ele sobre a pessoa em que ele votou na enquete. No entanto, todos os planos privados foram rapidamente interrompidos quando o alarme soou de repente, trazendo todos de volta à dura realidade. Um grupo de estranhos presumidos heróis nativos pousou inesperadamente perto da área do resort. Imediatamente, todos os membros seniores de Kisaragi passaram de um estado de descanso para a prontidão para a batalha. A situação se tornou mais urgente quando uma série de monstros em forma de gafanhotos gigantes invadiu do outro lado da linha de batalha. Naquela cena caótica, Astaroth não hesitou em avançar para a linha de frente, liderando o contra-ataque com o desejo de provar sua habilidade de combate e afastar todas as dúvidas que pesavam em sua mente. O ambiente festivo foi substituído pelo cheiro de pólvora e pelo som de metais se chocando. Quando o encontro cessou temporariamente, Astaroth tentou encontrar uma oportunidade para perguntar novamente a Rokugu sobre a pessoa que ele realmente escolheu na votação, mas ele permaneceu em silêncio, evitando como havia feito todas as vezes antes. No entanto, ela não abandonou sua intenção. Enquanto todos se recuperavam do confronto, Alice Kisaragi começou a implementar o plano para a próxima batalha no Reino da Graça, uma área que estava se tornando o ponto focal de um conflito em grande escala. Mel, a deusa que tinha concedido a Rokugyu a habilidade de usar pontos malignos, revelou inesperadamente que ela deliberadamente não aumentou seus pontos recentemente porque temia que, se ele alcançasse muito sucesso, a razão para ele retornar à Terra desapareceria. A análise de Alice indicou claramente que o exército do Reino de Touro estava prestes a se aliar com as forças demoníacas para organizar um ataque abrangente a Grace. No plano de contra-ataque, Snow, uma guerreira com características físicas de tigre e humano, que havia sido rebaixada por seu hábito de brandir a espada sem pensar, foi designada para bloquear a ala oeste onde os demônios comandavam. Ao mesmo tempo, os Cavaleiros da Guarda Real seriam responsáveis por deter as forças regulares de Taurus. Enquanto isso, Rokugyu lideraria novamente uma equipe de combate, incluindo Alice, Rose, Green e Snow, infiltrando-se secretamente no território de Touro para aprender uma arma antiga selada, algo que se acreditava virar toda a situação de guerra se caísse nas mãos certas.
A jornada à frente não apenas exigia uma estratégia sofisticada, mas também apresentava inúmeras situações embaraçosas, já que esse grupo incomum de guerreiros tinha que aprender a cooperar no caos, lutando tanto pelos ideais da organização, quanto procurando algo muito além de seus objetivos iniciais. Após concordarem nas táticas, o grupo imediatamente partiu em direção à área onde a arma antiga estava escondida, o alvo estratégico na próxima confrontação. Durante a viagem, Snow constantemente lamentava o fracasso embaraçoso na missão anterior que fez suas dívidas aumentarem. Vendo seu espírito deprimido, Six temporariamente aprovou uma pequena mesada adicional para ajudar a tranquilizá-la. Alice, naquele momento, só conseguiu balançar a cabeça em exasperação, comentando que Snow estava cada vez mais parecendo uma viciada em dinheiro ao ponto de ser incontrolável. Segundo ela, no ritmo atual de gastos excessivos, o orçamento total do grupo em breve evaporaria completamente. Enquanto o argumento ainda estava em andamento, a equipe se aproximou da área das ruínas, um local anteriormente ocupado pela raça demoníaca. Aqui, eles inesperadamente descobriram que Yuki e o Papa Rain já estavam presentes, aparentemente organizando uma infiltração profunda na estrutura antiga. Snow, momentaneamente recuperando sua postura confiante, propôs um plano ousado cheio de truques, aproveitando o momento em que as forças inimigas estavam complacentes à noite para realizar um ataque surpresa, lidando com todas as forças demoníacas antes que pudessem reagir. Seu pensamento claramente mudou, inclinando-se cada vez mais para a astúcia, em vez de seu estilo anterior de combate direto. Alice sugeriu diretamente que Snow talvez tenha sido influenciada por Six e seu caráter, à medida que ela revelava gradualmente uma natureza astuta. No entanto, Six rejeitou essa proposta, argumentando que, embora fossem uma organização maligna, ainda aderiam a regras de conduta civilizadas muito mais do que aquele tipo de ação suja. Em vez disso, ele sugeriu que o grupo deveria descansar, já que um plano mais viável seria esperar que as forças demoníacas entrassem primeiro, deixando-as ativar todos os mecanismos ocultos dentro das ruínas. Então o grupo só precisaria seguir, passando por todas as armadilhas com segurança e finalmente aprendendo a arma no final. Na manhã seguinte, o grupo seguiu silenciosamente atrás do exército de Yuki, indo para a área central. Não demorou muito para eles perceberem que este lugar já foi uma civilização extremamente avançada, com claros vestígios de alta tecnologia que outrora floresceram, mas foram completamente destruídos há séculos. Snow, com seu instinto proeminente de amor ao dinheiro, imediatamente teve a ideia de coletar trajes mecânicos quebrados ou partes de robôs para trazer de volta para a reciclagem, na esperança de ganhar algum dinheiro para pagar suas dívidas. Alice só conseguia encará-la sem piscar, enquanto Six mantinha a calma, observando de perto a situação dentro para determinar a localização exata da arma antiga que precisavam roubar. De acordo com o plano estabelecido anteriormente, Six pediu ao grupo inteiro para manter distância, monitorando silenciosamente cada passo de Yuki e Rain, enquanto os dois tentavam superar uma série de mecanismos de defesa dentro das ruínas antigas. Sem parar por aí, Green, a feiticeira especializada em maldições, foi instruída a lançar magia negra para dificultar a capacidade de Yuki e Rain de usar magia, forçando-os a consumir muita força física durante o movimento. No entanto, o comportamento excessivamente calculado e um tanto cruel de Six começou a causar insatisfação entre as integrantes do grupo. Reconhecendo o risco de a situação se desfazer, ele imediatamente sacou sua carteira, propondo habilmente uma compensação fora do orçamento. Assim que ouviram sobre a remuneração, todo o grupo rapidamente mudou de atitude, executando unanimemente o plano original com mais entusiasmo do que nunca. Como previsto, após muito esforço, Yuki e Rain finalmente encontraram a área que escondia a antiga arma, algo capaz de mudar o rumo da guerra se caísse nas mãos certas. No entanto, antes que os dois pudessem comemorar, de repente, por trás, Six apareceu sem hesitação, entregando um chute preciso que explodiu as duas gemas de Rain, fazendo-o desabar no local. Ao mesmo tempo, Snow, Rose e Grimm coordenaram para se aproximar, imediatamente fechando todas as rotas de fuga de Yuki. Embora Yuki tenha rapidamente percebido todo o plano insidioso de Six, desde se esconder até escolher o momento perfeito para atacar, já era tarde demais. Six pretendia realizar algumas ações malignas para gerar pontos sobre ela para servir ao sistema de promoção da organização, mas Alice de repente alertou que Rain mostrou sinais de parada respiratória após o chute fatal anterior. Em um esforço para salvar a situação, Alice deu a Six uma poção de recuperação especial, suficiente para salvar Rain da condição crítica. Ao acordar, ele foi imediatamente forçado a ajudar Six a desselar a arma antiga que estava selada no centro das ruínas. No entanto, o que ninguém esperava era que Rain aproveitasse aquele momento para trocar de papel, ativando todo o sistema de controle, assim ganhando domínio sobre este aterrorizante artefato de guerra. Durante o caos, Yuki conseguiu lançar um feitiço de teletransporte para recuar, mas Six rapidamente agarrou seu sutiã antes que ela pudesse desaparecer completamente. Como resultado, a parte sensível de Yuki ficou exposta bem na frente da multidão de demônios, tornando a situação extremamente embaraçosa.
Logo depois, todo o grupo rapidamente encontrou uma maneira de se retirar das ruínas, enquanto a arma antiga, agora sob o controle de Hein, começou a lançar ataques para impedi-los de sair. A situação se tornou urgente quando a única saída foi bloqueada, forçando o grupo a elaborar imediatamente um plano de resposta se não quisessem ser enterrados com os restos da civilização antiga. Em meio à situação caótica, logo após o combate, o Agente 6 inesperadamente recebeu um golpe perigoso de Hein. A situação tornou-se imediatamente desordenada. A bruxa de cabelos brancos explodiu de extrema raiva, prometendo resolutamente destruir todo o grupo adversário para vingar aquele golpe doloroso. Em outro canto, Alice Kisaragi ainda discutia interminavelmente com Grimm sobre as contradições em suas crenças, sem prestar atenção ao perigo espreitando bem ao lado deles. Enquanto isso, Snow, a espadachim que outrora carregou o título de líder, estava ocupada correndo pela área de batalha apenas para coletar restos inúteis, nutrindo a esperança de reunir ativos suficientes para vender e reduzir a enorme dívida pesando sobre seus ombros. Na situação tensa, Alice admitiu que havia solicitado anteriormente à organização que bloqueasse os direitos de uso do ponto maligno do Six, pois ela não confiava totalmente na habilidade dele ou em sua sobriedade naquela época. Entretanto, agora neste momento urgente, todas as barreiras foram removidas desde que ele pudesse segurar Hein tempo suficiente para ela estabelecer uma linha de transmissão com a sede, ativando a transferência de armas estratégicas especializadas para lidar com o robô gigante que Hein estava controlando para atacar. Sem hesitação, 6 avançou para a linha de frente. Enfrentando a alta máquina de ferro, ele decidiu jogar um jogo de vida ou morte, gastando todos os pontos de maldade acumulados para invocar uma série de armamentos pesados. No entanto, a armadura superdurável do robô tornou todos os esforços de ataque com artilharia pesada ineficazes. No breve momento para avaliar a situação, Six imediatamente sacou a arma que o ajudara a escapar de muitas situações de risco de vida antes, um híbrido de espada e motosserra. Um corte feroz foi desferido direto na perna, fazendo com que a estrutura do pilar esquerdo se abrisse, criando um ponto de viragem importante. Embora ainda não pudesse derrotar completamente esse monstro de ferro, aquele golpe tinha deixado o oponente cauteloso quanto ao poder que ele possuía. Enquanto abria uma oportunidade para reverter o jogo de xadrez para a equipe. Justo quando a situação parecia estar gradualmente se inclinando em direção aos aliados, um problema técnico ocorreu inesperadamente, fazendo com que o robô que Grimm estava controlando ficasse descentrado, perdesse o equilíbrio e caísse, esmagando acidentalmente Six. Aproveitando a oportunidade de ouro, Grimm imediatamente se aproximou para preparar um golpe final. No entanto, antes que as coisas piorassem, uma máquina de combate em forma de aranha, codinome Destroyer, de repente entrou correndo. Esta era a arma de ponta que Alice havia habilmente emprestado da organização para lidar com a situação especial. Possuindo força superior com alta flexibilidade, facilmente varreu o robô inimigo em apenas alguns golpes decisivos. 3 dias após o incidente, Six acordou de um coma profundo. A confusão o dominou quando percebeu que Alice não deixou de cuidar dele em nenhum momento, até mesmo cuidando dele atentamente em cada detalhe. Embora tentasse parecer indiferente, ele sabia claramente que ela sempre colocava a segurança dos colegas acima de tudo, nunca deixando ninguém para trás em perigo. Ao perceber que esta área ainda estava em grave falta de água potável, Six e Alice foram ao local de detenção de Grimm com o objetivo de convencê-lo a ajudar, pois sabiam bem que ele já havia dominado a magia do sistema hidráulico. No entanto, o esforço de negociação logo chegou a um impasse quando Grimm mostrou teimosia, recusando-se a cooperar apesar de ser persuadido de várias maneiras. Para resolver a situação, 6 teve que buscar a ajuda de um camarada especial, Homem-Tigre, uma pessoa tigre corajosa cujo hobby peculiar era se vestir como mulher. Graças ao seu estilo audacioso, não hesitando em usar truques inesperados e imprevisíveis, ele rapidamente fez Grimm aceitar concessões, contribuindo para o esforço de estabilizar a fonte de água desta terra árida. A vida continuava a passar em uma mistura de humor e perigo, tornando cada dia na jornada de Six neste mundo estranho uma cadeia de desafios irracionais, mas também cheia de cor. Apesar da missão principal ainda não estar concluída, ele ainda precisava continuar suportando o caos do seu excêntrico harém, tanto lutando para sobreviver quanto encontrando maneiras de se integrar ao ritmo caótico da vida, vindo de todos os lados.